Então, eu quero falar sobre a relação entre a mudança climática e os desastres. Esse é do IPCC, é um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. E eu sei que é difícil traduzir essas coisas e demora um pouquinho mais para fazer essa tradução. O AR5 é o relatório mais recente que existe deles. Eu devo contar para vocês o que eles disseram, que o risco principal está nos extremos, com mudanças em condições médias representando o clima e a alteração do tempo, das estações, intensidade de tipos extremos. Não é um problema se o mundo estiver 1 ou 2 graus mais quente. O que é realmente importante é o que acontece com os eventos extremos, com tempestades, ondas de calor e todas essas outras coisas que têm o maior impacto junto com os desastres. Um dos mais previsíveis, mas não totalmente previsível como aspecto da mudança climática, é a subida do nível do mar. E a subida do nível do mar já está acontecendo e terá um grande efeito nas cidades costeiras e comunidades costeiras e pessoas que moram onde os rios se conectam aos oceanos, estuários ou deltas. Muitos milhares de pessoas ao redor do mundo vivem nessas áreas. E porque elas estão muito próximas da água, o nível do mar faz muita diferença para elas. Então, por exemplo, em Miami, de onde eu acabei de vir, ou Bangladesh, ou talvez partes do Rio, Irão, vão ver a água subindo ao redor deles. E mais importante ainda, que significa que durante uma tempestade no mar, as ondas vão ficar muito maiores. E então você vai ter muito mais enchentes e inundações. Outra resposta é a perda das geleiras. Isso é muito importante na América do Norte e na América do Sul. Talvez não tanto no Brasil, mas existem muitas comunidades que dependem da neve nas montanhas e das geleiras para o suprimento de água deles. E se as geleiras sumirem, essas comunidades vão realmente ter problemas. Talvez as pessoas que vão enfrentar maiores problemas são as pessoas que vivem nas ilhas. Existem muitos países pequenos no Oceano Pacífico, ilhas, e o país inteiro provavelmente irá desaparecer. E antes de desaparecer, eles vão ficar sem água, porque a água salina vai entrar nos lençóis freáticos e tira o fornecimento de água deles. Então, esse vai ser os avisos primários que vão acontecer com essas mudanças climáticas. A agricultura será um grande problema. Bem aqui, em rosa, são os locais que vão ser mais afetados. Quase todo o Brasil está em rosa, então será afetado, mas não tão seriamente como no norte e no oeste da América do Sul, que vão ter realmente grandes problemas com água. Os Estados Unidos vai ser muito afetado de forma intensa, partes da Austrália, grandes partes da África e etc. Esse é um problema para todo mundo, mesmo se você não vive nesses locais, porque muita da comida que é exportada vem de diferentes lugares e isso será mais difícil. Então, a gente tem que estar desenvolvendo novos cultivos, novas plantações. Temos que modificar as que existem, as plantas existentes, para que elas possam viver em climas bem diferentes e ainda ser capazes de produzir alimentos. E clima extremo, que é o mais
próximo do assunto que eu tenho para falar aqui. Aqui estamos com a IPCC novamente, falando que é muito provável que calores extremos, ondas de calor e precipitação, muita chuva, irá continuar e se tornar cada vez mais frequente. Eles têm um estilo muito burocrático de falar sobre isso, mas dá para ver dessa imagem que não é uma questão burocrática. Isso é algo que vai afetar as pessoas diretamente, de uma maneira muito ruim, e especialmente, e com relação a todas essas coisas, são as pessoas mais pobres que sofrem. As pessoas ricas vão dar um jeito. O Donald Trump não vai ficar sem água, ele não vai ficar sem ar-condicionado, ele vai ficar bem, mas as pessoas pobres, que têm menos recursos, eles não podem se mudar facilmente, eles não têm a habilidade de se proteger que as outras pessoas possuem.